Pessoal, meu nome é César, sou desenvolvedor do documentário Super Interessantes, nosso canal do YouTube, e como prometi a vocês, estou aqui para fazer a análise da base lunar, estrutura em forma de domo. Então, pessoal, como eu havia prometido de retornar para fazer os comentários sobre o domo, a base alienígena que a gente supõe ter encontrado na Lua, eu acredito, continuo acreditando firmemente, porque essa estrutura aí não é uma coisa, não é de fotografia, como eu disse no outro vídeo, né? Não é erro de fotografia, ela reage à presença e ausência de luz. É uma estrutura mesmo que é uma elevação no solo, e vamos fazer algumas análises sobre ela. Primeiro, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre o que significa a palavra domo. Isso é muito interessante. É muito interessante o fato dessa estrutura lá ser na forma de um domo, de uma redoma ou de uma cúpula. O domo é uma palavra que tem origem latina. O domo nada mais é do que uma abóbada, né, hemisférica, é de origem latina, que significa domus, e isso significa lar. A palavra domus significa lar, o lar de Deus. Interessante isso, né? Muito interessante. A palavra domo vem de domus, que o domo é aquela formação, essa formação aí que a gente vê na Lua, e significa o lar de Deus. Dá para a gente fazer uma conexão com os alienígenas do passado, os teóricos dos deuses do passado, dos deuses astronautas. E se tem alguém nos observando aí fora e próximos da gente, esses bem podem estar na Lua. A Lua é uma estrutura estável, está bem perto do nosso planeta Terra. Pesquisas científicas já constataram a presença de água na Lua, no subsolo lunar existe água, existe muita matéria-prima de importância, recebe luz solar, está pertinho do nosso planeta Terra, não recebe tanta chuva de meteoro, porque está numa área estável do universo. Então é uma área interessante, muito interessante para se fazer uma base. Bom, o que significa então domo, né? Morada, o lar de Deus. Um domo, uma redoma, uma cúpula é usada para preservar ou guardar coisas. Aquilo que preserva, protege ou isola algo ou alguém, proteger ou resguardar de forma excessiva, cuidar em demasia. Esses são os significados de domo, redoma e cúpula. Interessante. No passado, a gente observa que algumas estruturas estão muito no campo aí do esoterismo. Tudo isso tem uma forma de domo. Uma lembrança interessante é a gente levar em consideração aqui o sino nazista, ou Die Glocke, né, que era um dispositivo tecnológico científico nazista ultra secreto, uma arma, se não se sabe uma arma nuclear o que era, né, a arma chamada arma secreta Wunderwaffe, e consistia em um sino. Ninguém sabe se esse sino voou, se esse sino agiu, mas a SS trabalhava em cima disso. O nazismo, o próprio Hitler acompanhava tais estudos. Eles eram extremamente ligados a essas questões de grupos extraterrestres, tecnologia extraterrestre. Outro dispositivo em forma de cúpula foi o que apareceu em Colares, no Pará, durante a Operação Prato. Lá o aparelho que aparece é descrito como um cilindro em pé, como a forma de uma lata de cerveja, até dito como uma lata de cerveja. Bom, uma cúpula, ela é um cilindro forrado por cima com a parte arredondada em cima. Muito interessante também. Outra associação que a gente pode fazer é com relação às igrejas. Toda igreja cristã, muitas das mais famosas, antigas e medievais, etc., tem domos em cima. As mesquitas também muçulmanas apresentam domos. As virmanas indianas são domos. Se a gente observar, até um estudo que foi feito por um arquiteto sobre a pirâmide de Kelps, lá em Gizé, diz que ela tinha sobre a ponta da pirâmide uma semisfera, ou seja, um domo, uma cúpula. Então é muito interessante isso. A forma de domo ou cúpula é muito ligada à religião por todo mundo e faz parte da arquitetura religiosa e também da nova era. Então é muito interessante isso. Agora, com relação ao formato de cúpula na Lua.
por que uma base poderia ter um formato de cúpula lá na Lua. E seria interessante recobrir essa cúpula com o próprio sedimento da Lua, ou seja, o regolito lunar. Primeiro, a cúpula é uma estrutura extremamente estável, de construção fácil, suporta bem a ação de tempestades, caso existam, possui grande eficiência energética, porque por ser uma forma semisférica, os fluxos de ar são circulares, mais fácil a climatização. Por ser curva também, ela enfrenta o Sol em menor intensidade, não vai ter grandes variações de temperatura no verão e inverno lunar. Além disso, comparado a uma estrutura de forma retangular, semelhante, no caso, a cúpula tem 30% menos área de superfície, o que significa uma economia de cerca de 30% para aquecimento ou resfriamento. Então, é extremamente interessante uma forma em domo ou um domo geodésico para se fazer uma cúpula, se construir uma cúpula. Aqui no nosso planeta Terra, a nossa cúpula, a nossa base lunar também vai ser em forma de domo ou cúpula, só que bem menor do que essa aí que a gente vê hoje em dia aí na Lua. É uma base que vai caber só 4 astronautas. E interessante, ela vai ser recoberta com o próprio sedimento lunar, o regolito lunar. Para quê? Para ter uma proteção contra meteoritos. Esse sedimento ele vai proteger da radiação gama e também evitar flutuações de temperatura. Olha que interessante. Então a base vai ser feita como? A partir de um módulo tubular cilíndrico e um domo inflável estendido na extremidade desse cilindro e vai servir como suporte para a construção por cima dela com impressão de tijolos por impressão 3D. Um professor da Universidade de Colônia, na Alemanha, que trabalha na agência espacial alemã, o Matthias Spiel, ele diz o seguinte: ele usou impressora 3D para construir tijolos com pó de vulcão, mas na Lua vai usar o próprio sedimento da Lua e fez esse tijolo para a estação lunar, O que é que ele diz sobre isso? Ele diz que o que podemos criar com as técnicas e métodos atuais são elementos de construção interligadas e que esses tijolos permitem fazer algo como um iglu. Um iglu é o quê? É um domo. Então é algo que resiste à pressão adicional que vem de cima. O domo ele não cede à pressão, porque não é uma laje reta. Quanto mais pressão você bota, mais forte ela fica. Então essa pressão seria uma camada a mais ou a menos. 1 metro de regolito solto, no caso, é o suficiente para recobrir e para dar proteção, para oferecer, no caso, a proteção natural contra a radiação gama no espaço. Então é muito interessante, a gente vê aí uma relação grande dessa estrutura de domo desde a antiguidade, desde a religiosidade dos passados que utilizam essas estruturas. Alguma coisa tem, o próprio nome já diz, morada de Deus. A gente vai ter aí um domo na Lua, de grupos que podem muito bem estar nos observando. Algum tipo de alienígena que está aí observando a gente. Está bem perto. Podem ter outros na Terra, sim. Mas na Lua, com certeza, eles habitam, eles estão morando, estão vivendo lá. E vindo aqui, da Lua para cá, o ser humano, a gente, com nossos foguetes, a gente faz uma viagem para a Lua em 1 semana. E esse pessoal aí deve estar vindo toda hora. É um coletivo, vai e vem. Toda hora. Então vamos aqui raciocinar juntos. Um domo, pelo que a gente percebe, é a estrutura mais interessante do ponto de vista arquitetônico para construir uma base fora do planeta Terra ou fora de qualquer outro planeta. Ela é uma forma resistente, econômica e também do ponto de vista de proteção. Tanto é que é a forma escolhida aqui no nosso planeta Terra pelos cientistas para construir a nossa base. Então, se tem uma base a ser construída em algum lugar, ela tem que ter forma de domo. Essa é a estrutura arquitetônica mais indicada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que esses seres também teriam essa necessidade de controle de temperatura, de proteção contra raios gamas, etc. e tal? Partindo do princípio que eles são seres, que são seres materiais, carnais, a gente não está aí falando de seres energéticos, que pode ser que existam também. Mas nesse caso específico,
a gente pode levar em consideração os seres materiais, carnais. Os seres carnais materiais, sobre a forma carnal, humanoide, como é descrito os extraterrestres daqui no planeta Terra, resultante de abduções, de contatos imediatos, de terceiro, de quarto grau, são seres de carne e osso, digamos assim, entre parênteses, né? No nosso universo, ou pelo menos no nosso sistema solar, as duas formas de vida, de elementos químicos que poderiam dar suporte à vida é com base em carbono, como no caso nosso, ou com base no silício. Por quê? Porque esses são os únicos dois elementos químicos que conseguem formar polímeros grandes, macromoléculas, sendo que o carbono é muito mais versátil do que o silício. Então a vida por aqui, ela só é possível sob a forma de carbono ou sob a forma de silício, sendo que o carbono é muito mais versátil. Então uma vida com base em carbono muito mais versátil do que uma vida com base em silício, mas pode existir. Então a gente está falando de seres que podem ter como base a vida em carbono ou a vida em silício. Se ele tiver uma vida como base em carbono, é muito semelhante à nossa. No aspecto bioquímico, pode ser muito semelhante. Sob a forma de silício já é diferente, bastante diferente. E aí já seria uma outra forma de vida. Mas, para termos uma base com características tão semelhantes, arquitetônicas, etc., que precisa de características de temperatura, proteção contra raios gama, etc., é de se supor que sejam vidas à base de carbono. Então, a gente deve levar em consideração que alienígenas existentes na Lua, que estão bem próximos da gente, possam realmente ter como base o carbono. Então é algo bem mais próximo da gente. Então eu acho que, pelo formato da base, pela proximidade com o planeta Terra, creio eu realmente se tratar de uma base alienígena imensa. Realmente é de grandes proporções. Ali não é uma base apenas para permanecer, para estudo. Pode ser mesmo para moradia, expansão, não sei. Os planetas, a determinados períodos, eles estão numa zona habitável do universo, depois eles deixam de estar em zonas habitáveis. Marte já esteve na zona habitável do nosso sistema solar. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é a Terra. Nosso planeta Terra está na zona habitável. A gente não sabe outras civilizações por aí pelo universo, muito mais antigas que a nossa. A nossa é recente e deve existir outras até mais recentes que a nossa, mas com certeza deve existir muito mais antigas que a nossa. E se são mais antigas, devem ter uma inteligência muito maior, uma capacidade tecnológica também muito maior. Essa base pode ser de grupos com a tecnologia um pouco a mais que a nossa, ou bastante acima da nossa, não sabemos. Eu acredito que, bom, se estão lá há tanto tempo, e se a gente tem essa relação dessas formas de domo, dessas formas de cúpula, uma relação religiosa, né, que é uma relação forte religiosa que a gente tem, é sinal de que esses grupos vêm para cá há muito tempo. Há muito tempo. E se estão vindo para cá há tanto tempo e nunca nos destruíram, é porque a intenção deles não é destruir a gente. Agora, para que é que a gente serve? Ou eles são bastante evoluídos e não tem essa competitividade com a gente, isso é uma questão, pode ser. Ou então a gente tem alguma função na vida deles, alguma função que interessa a eles e não a gente. A gente pode ter uma relação com esses grupos aí até de alimento. A gente não sabe nem se a gente serve como alimento para eles. Eu só sei de uma coisa, o que eu acredito é que não estamos sozinhos no universo, que existem alienígenas que estão por aqui, mas que a base mais segura, o local mais seguro para eles estarem é a Lua. Por quê? Porque na Lua eles mantêm uma certa distância da gente, eles têm uma certa privacidade, digamos assim, de existir lá e ao mesmo tempo estão perto o suficiente para nos monitorar e utilizar o que for necessário no nosso planeta. E com certeza a tecnologia deles, obviamente, é muito mais avançada que a nossa. Então, amiguinhos, é botar a mão pro céu e pedir a Deus que se esses grupos que estão aí nunca fizeram mal a gente, para que não apareça nenhum que faça. Vamos acreditar nisso. Bom, deixem seus comentários, vamos discutindo sobre esses temas, outros assuntos que sejam interessantes. Vamos pensar nisso e continuar nossas discussões. O que é que vocês acham disso? Coloca aí nos comentários. Mas não esquece, se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Vamos fazer nosso canal crescer e ser um espaço de debate e discussão sobre nossos temas preferidos.